Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com um convidado especial. Gente, esse aqui é meu marido, pra quem não conhece, Shailon Galdino, e eu também sou Galdino, né? Você me conhece como Vanessa Castro, mas eu sou Vanessa Castro Galdino. E hoje eu trouxe ele aqui, pra quem não sabe, ele é responsável pela parte audiovisual aqui da agência. Então, questão de vídeos, toda essa parte técnica de computadores e tal, é ele que toma conta. Olha só o ranço que eu peguei na minha profissão. Eu sou formada em ciência da computação, mas assim, eu não faço questão nenhuma de saber parte técnica de computadores, então eu deixo tudo com ele. E ele vai trazer aqui hoje pra vocês, esclarecer com relação aos equipamentos de social media, tá? Telefone celular, computador, que computador é legal aí pra você fazer o seu trabalho de forma tranquila, sem travar, essas coisas todas, tá bom? Se tiver qualquer dúvida a respeito, é só deixar aqui embaixo nos comentários que depois a gente vai respondendo, caso sua dúvida não seja respondida aqui nesse vídeo. Se você quer aprender mais sobre profissão de social media, eu tenho um canal no Telegram, onde nesse canal eu compartilho dicas exclusivas 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu envio áudios lá, compartilho experiência, então é conteúdo de valor mesmo para você que quer se aprofundar nessa profissão de social media. Esse canal é totalmente gratuito, você clica aqui no link embaixo, se inscreve lá e começa a receber os conteúdos. E só uma dica, se você entrar no canal do Telegram agora, antes de fazer perguntas e tudo mais, porque tem a área de chat também, caso você queira ir pro chat e interagir com outros profissionais que tem lá, eu recomendo que você faça maratona de todos os áudios que tem, que eu já mandei, que vai te responder várias dúvidas que você possa ter, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o conteúdo desse vídeo e o Shailon vai falar pra vocês um pouquinho sobre o equipamento, contar um pouquinho sobre a nossa história. Fala aí, meu amor. Então vamos lá, meu nome é Shailon, esposa da digníssima Vanessa, linda, maravilhosa. E assim, a minha responsabilidade foi mais a parte de apoio nesse início, né? Tudo começou, esse empreendimento começou quando a Vanessa teve uma vontade de criar um blog. E aí a gente começou a correr atrás de equipamentos que pudessem fazer possível a criação desse blog. O primeiro equipamento que a gente precisava era uma máquina fotográfica. Eu não vou entrar em detalhe agora nessa máquina fotográfica agora. Na verdade, foi a primeira experiência que a gente teve, né? Porque assim, em 2013, foi em 2013 isso, eram blogs de moda. Então, isso é só pra contextualizar que a gente sempre teve vontade de empreender na internet. Isso. Tá? Então, aí foi aí que a gente começou a ter contato com essas partes técnicas, né? De câmera e tudo mais. Exato. Funcionava basicamente assim, ela trazia a ideia, olha, eu tô pensando em fazer isso, e eu analisava quais eram os equipamentos que a gente precisaria pelo menos para começar. Às vezes eu chegava com uma ideia super mirabolante, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, e ela fala, não, menos, vamos começar com um pouco e fazer, e depois a gente vai melhorando. Então assim, eu sempre fui o louco do equipamento, entendeu? Antes mesmo de a gente ter necessidade, eu já ia lá na frente, já pesquisava. Então, naquele momento, era só a máquina fotográfica para a gente iniciar. A gente já tinha um notebook simples, então já dava para começar. Num segundo momento, quando esse blog foi se estruturando e, na verdade, deixou de ser blog e aí começou a ser uma questão de uma segunda profissão da Vanessa, que na época ela já ainda trabalhava como na área de TI, exato. Então, ela começou a migrar para essa área de social media. Nós já tínhamos outros equipamentos já oriundos desse blog. Já tinha experiência, né? Com fotografia, essas coisas. Inclusive, a gente comprou nessa época um computador, porque a gente também estava investindo no YouTube. Então, a gente comprou um notebook que pudesse fazer as edições desses vídeos, né? Então, a gente começou a trabalhar com software um pouco mais direcionado para a edição de vídeo. A gente sabia que era um pouco mais pesado, então a gente buscou esse notebook, que foi um pouquinho caro na época, mas assim... Era investimento, né? Investimento, e a gente estava trabalhando, nós tínhamos o nosso salário, então assim foi tranquilo. Então, só para contextualizar, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, estudar marketing digital, o que a gente tinha? A gente tinha um notebook. Nós tínhamos já o notebook. Que é o notebook que a gente ainda tem hoje. E que ainda utilizo para fazer as edições do vídeo do canal. Então é um computador bem bom, assim, para aguentar a edição de vídeo. Exato. Nós tínhamos o celular da Vanessa, que já era um celular bom na época. Era um iPhone 7. Isso. Na época. Então ela já começou a trabalhar com esse celular. E um celular de iPhone assim com bastante memória. Tinha acho que 128 GB de memória. E nós já tínhamos as máquinas, foi o primeiro upgrade que nós fizemos, que compramos máquinas melhores. O que foi? Deu vontade de ir. E nós já tínhamos a nossa primeira câmera semi-profissional da Canon, que nós já tínhamos investido justamente para o canal do YouTube.
Então, basicamente, celular, câmera fotográfica e o notebook. Isso, notebook. O notebook. Então, assim, eu coloquei por ordem de prioridade, levando em consideração a profissão social media, tá? Então, eu vou falar vários equipamentos, até aqueles acessórios que não é primordial para a função de social media, mas que nós temos aqui na agência e muitas vezes nos salva em relação a alguns trabalhos que precisamos fazer. Então, o primeiro de todos, computador, isso daí é inegável. Só antes de ele entrar aqui nos equipamentos, é só para deixar claro. A gente é uma agência, faz teu nome, se você não conhece ainda, você pode ir lá depois ver o nosso site, estudar os serviços que a gente presta. E o principal serviço que a gente presta é de social media, mas a gente presta outros serviços também. Exato. Como produção de vídeo institucional, produção de desenvolvimento de website, fotografia. Então, assim, vários serviços. Não é só social media, mas o principal é social media. Então, o primeiro de todos é o computador. Essa é a ferramenta de trabalho que você vai trabalhar todos os dias. Então, não tem para onde correr. Então, quais seriam as configurações? Não vou entrar muito pesado, até porque deixar bem claro que esse vídeo não é um vídeo de review, tá? Você não vai ver eu pegando aqui equipamento mostrando todas as informações, não. Só para dar uma base, né? É isso, para você ter uma noção na hora de comprar, tá? Então a primeira noção, processador. Por que eu falo isso? Porque existem muitas lojas fazendo promoções de notebook com um processador, principalmente da Intel, que vocês conhecem a nomenclatura i3, i5, i7, né? E agora já tem o i9. E aí coloca lá i7 por menos de R$2.000. Aí você fala, caramba, tá ótimo. Só que vocês precisam prestar atenção em qual geração é esse processador, tá? Então pode ser um i7 de quarta geração, e esse processador de quarta geração pode ser inferior a um i3 de nona geração, entendeu? Então cuidado nessas questões de analisar processador. Então não olhar só pro número, é porque a i7 que é melhor que a i3. Não necessariamente. Então você tem que olhar se é i3, i5, i7 e em seguida olhar a geração dele. Então, por exemplo, o computador que nós começamos lá no início, ele é um i5 de sétima geração, tá? Então eu utilizo ele até hoje. Não vejo necessidade de trocar ainda. Eu tenho vontade de trocar, está entre uma das minhas prioridades, mas ainda consegue me atender bem. Então, se você tem um computador já de um processador interessante, um i3, um i5 de sétima geração, se está te atendendo bem, não precisa trocar. Se você tem um computador que o processador dele é de sexta geração para baixo, você já está sentindo dificuldade, então se for investir, já tenta investir numa nona geração ou a décima. Nós estamos hoje, na data que estamos gravando, os mais populares são de décima geração. Então, só para não ficar muito confuso para quem não entende nada desse negócio de processador, de não sei o que, de geração, quando ele for lá ver, na especificação técnica do notebook, tem lá processador e tal, se for da Intel, e tem lá a geração. E a geração. Tá escrito lá, geração tal, entendeu? Geração. Eu vou colocar como é que é a nomenclatura aqui embaixo do vídeo e aí vocês vão entender. Eu investi tempo em explicando essa questão do processador do computador, porque é ele que é o cérebro do seu computador, tá? Então, assim, normalmente você consegue fazer upgrades em outras peças, mas o processador você não consegue trocar. Você comprou aquele computador com aquele processador, então você vai ficar com ele até o final, salva raríssimas exceções, tá? Então, assim, cuidado com o processador. Aí, memória. Normalmente está vindo de fábrica agora o padrão de 4 GB de memória, tá? Então já dá para trabalhar tranquilo. E aí, se você quiser fazer um upgrade depois também pode, tá? HD normalmente vem de 500 GB a 1 TB já de fábrica. Normalmente agora tem vindo de 1 TB. Então, assim, o HD 1 TB dá para armazenar bastante coisa. Sempre recomendamos ter um HD externo para você fazer o seu backup, ter uma conta na nuvem para você fazer uma backup na nuvem também, diversificar onde você vai guardar o seu material, porque se você perder o seu material, é o seu trabalho que está sendo perdido. Principalmente a gente que trabalha com imagens, com edições, então às vezes você tem um preset já salvo ali para um determinado cliente de imagem, então é bom ter o backup das coisas, tá? E tem bastante espaço para trabalhar também com conforto. Isso. Aproveitando, eu queria até comentar sobre o upgrade que eu fiz recente no meu notebook, inclusive foi esse ano ainda. O meu computador veio de fábrica com armazenamento em HD e aí eu fiz a substituição
por um SSD. Então o que isso implicou? Não vou entrar nas partes técnicas, a diferença de HD e SSD, mas no que implicou? O meu computador ficou muito mais rápido. Inclusive, falando na parte técnica, quando uma pessoa pergunta, o que eu posso fazer para o meu computador ficar mais rápido? Qual é a peça? Então assim, a primeira coisa que a gente recomenda é trocar o HD por um SSD. A velocidade fica muito mais rápida, tanto na questão de ligar o computador, quanto no manuseio de certos aplicativos. Então assim, HD pelo SSD foi a vida aqui na empresa, entendeu? Recapitulando, tá? O que você vai visualizar em relação à configuração de um computador quando for comprar? Processador, qual é a geração dele, tá? Se for na área da Intel. Se for AMD, você pode verificar as mais recentes, que é o modelo Ryzen. Tá vindo uns processadores muito bons. Você vai verificar a quantidade de memória e o armazenamento dele, tá? Se você já puder fazer um upgrade, já investe no SSD que vai lhe dar uma melhora muito significativa. O nosso notebook, a configuração dele é um i5 de 7ª geração, ele tem 8 GB de memória, ele tem uma placa de vídeo dedicada que me ajuda muito na edição de vídeo, é uma placa NVIDIA de 2 GB. E aí ele tem um HD de 1 TB de armazenamento e para o sistema rodar ele tem um SSD de 256 GB. Em relação à marca, eu vou citar a Dell e a Apple. A Dell porque pode utilizar tanto Linux quanto Windows, normalmente é o Windows, né? E aí é uma das melhores marcas que se utiliza do Windows, que é o mais casual, e a Apple que tem um sistema operacional próprio, mais otimizado para algumas funcionalidades, né? Tirando essas duas marcas, eu acredito que é muito questão de gosto. Tem uns que gostam de Samsung, Lenovo, Acer, e aí é uma questão de gosto mesmo e de experiência de mercado. O nosso aqui não é um Dell, é um Acer, mas que atende super bem. Porque o Dell ele fica como referência do melhor do mercado, assim, pelo menos do nosso ponto de vista. A nossa base é o melhor do mercado mesmo, tá? Pronto, então de computador é basicamente isso. A gente vai pular agora para questões de celulares. Como eu já mencionei, a Vanessa, quando a gente começou a trabalhar com serviço de social media, ela já tinha um iPhone 7, tá? Então eu vou falar sobre dois pontos aqui. Sobre o iOS, que é o iPhone, e sobre as pessoas que já têm um Android. Então quando você se fala do iPhone, eu normalmente já acredito que a partir do 7 para frente ainda consiga trabalhar muito bem. E normalmente não se olha a configuração. Eu acho que até o 6 mesmo você consegue desenvolver um trabalho com ele. Acho que o que mais vai impactar no trabalho em si é a memória do telefone. Uma memória boa, porque você vai usar o celular e vai ter muitas fotos para editar, alguns vídeos para editar pelo celular mesmo. Então tem que ter uma memória boa. Acho que isso aí é uma das coisas que mais importa. Com relação às outras configurações, o iPhone não tem muita variação. O iPhone é o mesmo iPhone, entende? Agora, com relação a Android, aí já é outros 500, né? Só aproveitando a experiência em relação à quantidade de memória, quando nós iniciamos, a Vanessa tinha um de 128 GB e armazenava tudo, não precisava apagar, dificilmente apagava. Não, mas até a época que eu me desfiz do celular, eu não apaguei nada, não precisei nada. Esse aqui eu já estou usando um iPhone XR e ele tem 64 GB. Então, de vez em quando eu tenho que apagar algumas coisas já para conseguir manter. Às vezes eu gravo um vlog no meu celular, aqui pro YouTube, e aí tem muitos vídeos e aí eu tenho que apagar algumas coisas para conseguir comportar, entendeu? Exato. A preocupação é essa, só de memória. Em relação ao Android, eu vou falar quais as especificações que você tem que olhar, mas eu vou ser bem simples, direto, tá? Então, processador. Nós temos dois tipos de processador que vende no mercado que eu indico, que é o MediaTek e o Snapdragon. MediaTek os mais recentes, tá? Eu vou dizer quais os celulares que tem o MediaTek que eu confio. E o Snapdragon, que a maioria dos celulares de pontas estão utilizando. Então, processador, memória RAM, vocês precisam olhar quanto de memória RAM tem no seu celular. O que indica a memória RAM? Quantos aplicativos vocês vão conseguir trabalhar simultaneamente. Então, por exemplo, eu já indico a partir de 4 GB de memória RAM. Então, assim, hoje é vendido de 4, de 6 GB, já tem alguns já tem 8 até 12 GB, que já são celulares um pouco mais caros. Mas assim, entre 4 e 6 GB de memória RAM já é suficiente para você passar aí 2 anos tranquilo com ele sem ter dificuldade.
a memória interna dele, do celular, tá? Então eu já indico para quem vai trabalhar com social media, que vai estar carregando foto, vídeo para postar nas redes sociais, já indico, se você puder, no mínimo 64 GB. A Vanessa usa 64 GB, ela consegue fazer o trabalho dela, mas em alguns momentos tem dificuldade. Então se você já conseguir pegar um de 128 GB, você já não vai ter dor de cabeça com relação ao armazenamento. E peço para verificarem também questão de bateria. Tá? Às vezes a gente está na rua, precisou resolver alguma coisa, você sai com seu celular e na hora de você fazer uma postagem de um cliente urgente ou sair alguma notícia que você quer ser um dos primeiros a postar, e aí a bateria deixa na mão. Então assim, eu já indico a partir de 4.000 mAh para o sistema Android. Já tem celulares inclusive anunciado para 6.000 mAh, mas 4.000 mAh dura o dia todo tranquilo, se você não for aquele usuário hard, né? Isso, exatamente. Agora sim, essas especificações todas ele consegue ver lá quando for comprar o celular de forma fácil, né? Não precisa ficar procurando muito na internet ou tem que ficar buscando informação na internet. O que acontece? O vendedor, você já sabe como é vendedor. Você vai lá, por exemplo, em relação ao notebook, você vai comprar um notebook, você vai ver um notebook de R$ 1.600, o vendedor vai falar que aquele é o melhor notebook da vida e vai conseguir te vender aquele notebook. Então assim, o que eu indico? Já vá ciente do que você vai comprar. Gasta um pouquinho pesquisando, conheça um pouco das características do produto que você vai comprar, por mais que seja só naquele momento. Depois você pode esquecer, depois que você comprou, esquece tudo, mas naquele momento, para você não ser enganado por vendedor. Então, por exemplo, em relação à bateria, quando eu pesquisei o meu, vindo do iPhone, ele descarregava rápido, então procurei um celular que tivesse a bateria que durasse o dia todo. Então eu comprei um Xiaomi, esse daqui é o Xiaomi Redmi Note 9S. Então quanto foi esse celular? Esse daqui, na época, o dólar tava variando muito, então por ele ser importado, ele varia de acordo com o dólar. Foi R$ 2.300 na época que eu comprei. Ainda é mais barato do que um iPhone. Isso, exatamente. E o da Vanessa já dura um meio turno, ela utilizando bastante. Como eu uso muito meu celular, então, tipo, eu usando direto, a bateria dura uma manhã, daí eu tenho que carregar pra usar à tarde, tá? Então, é assim que dura. E o teu dura o quê? 2 dias? Dura um dia inteiro sem eu precisar, eu só coloco de noite pra carregar. O dia inteiro. Desde que eu acordo 6 horas da manhã, de 6 horas da manhã até 9 horas da noite. E olha que eu sou um usuário pesado, então assim, são um dia inteiro e eu utilizando sem preocupação de se vai acabar a bateria ou não, entendeu? Então assim, só pra gente finalizar essa questão de celular, quais celulares que eu indico? É o iPhone, o Samsung, que já tá nessa linha de Android há bastante tempo. O Xiaomi agora tá vindo com celulares muito bons e um custo-benefício muito interessante. Então eu indico também, comprei, estou gostando muito da experiência. E aí é que nem a notebook, tem outras marcas que é questão de preferência. Motorola, tem a Asus que lança alguns celulares, LG, aí é questão de preferência. O que eu indico, iPhone, Samsung e Xiaomi. Para fazer o trabalho de social media em si, são esses dois equipamentos. Na verdade, tem gente que pergunta assim, Vanessa, só com o celular eu já consigo trabalhar como social media? Eu digo que sim, você consegue iniciar assim, se o seu celular for bom, você conseguir fazer manipulação de imagem com ele, conseguir editar alguns vídeos básicos, de repente para botar no story, um vídeo pequeno para colocar no feed, o celular já consegue atender se você tiver um celular bom, tá? Mas assim, trabalhar com computador é outro mundo, é muito mais confortável, você trabalha muito mais rápido, é muito mais dinâmico, assim. Então eu prefiro, eu uso os dois, eu trabalho muito pelo celular. Quem viu meus vídeos aqui no canal de vlog, de rotina, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, nos cards e aqui embaixo também, você pode verificar lá, eu usando o celular. Na verdade, eu não apareço muito usando o celular porque eu gravo vlog pelo celular, mas eu faço muita edição pelo celular, postagem pelo celular e pelo computador também. Então eu uso muito essas duas ferramentas. Então com o computador aí básico, simples, né, você já consegue desenvolver o trabalho de social media e com celular bom também. Agora a gente vai entrar em equipamentos que são acessórios, tá? Aqui eu vou praticamente citar, não vou entrar em detalhes sobre especificações. Essas especificações eu vou deixar como bônus para quem já é nosso aluno e quem deseja ser. Eu vou fazer um módulo só sobre equipamento no nosso curso. Para quem não sabe, a gente tem um curso chamado Curso Negócio Social Media, que é um curso justamente para te ajudar a estruturar o teu negócio. Como precificar, como se divulgar, como conseguir cliente, como se posicionar, como fechar contrato e tudo mais. E a gente vai inserir um módulo novo lá nesse curso, que é justamente falando sobre esse equipamento, um módulo bem técnico mesmo,
para você que quer investir em equipamentos para a sua agência, beleza? Isso. Então, quais são os equipamentos acessórios que eu coloquei aqui? A máquina fotográfica que nos auxilia muito, principalmente se tratando como agência, que é um pouco mais abrangente, né? Porque assim, como eu falei, a gente oferece outros serviços aqui de social media. Você pode abrir uma agência para você de marketing digital, trabalhar prioritariamente como serviço de social media, mas pode oferecer outros serviços também, como fotografia. Inclusive, a gente oferece aqui serviço de fotografia como bônus para quando a gente está iniciando com um cliente fazer uma sessão fotográfica. De repente, ele tem uma loja, tem alguns produtos que ele queira fotografar e vai ajudar ainda na criação do conteúdo, tá? Então, você ter uma máquina boa já ajuda muito. Então, existem máquinas um pouco mais que exigem um pouco mais de conhecimento. Então, muitas funcionalidades. Né? Exato. Então, estude um pouco de fotografia, tem fundamentos muito interessantes, questão de abertura, tempo de exposição, ISO, enfim. Então, eu indico aqui, nesse caso, máquinas da Sony, mais profissionais, a Canon e Nikon. Tá? A Sony eu acho que é uma das mais caras, não é? A Sony tem umas caras bem carinhas. Inclusive é meu sonho de consumo. Sony, patrocina eu. E a Nikon, se eu não me engano, tá saindo de linha aqui no Brasil, não tá? A fábrica da Nikon, ela deixou de fazer aqui no Brasil, só importando. Então aqueles que já têm... Lógico, como a Nikon é bem conhecida, ainda tem bastante equipamento aqui no Brasil. Mas se eu não me engano, não sei se foi a assistência técnica dela ou se foi os produtos que estão sendo importados, entendeu? Agora a Canon, nós temos toda a assistência técnica já aqui no Brasil mesmo. E as máquinas que a gente tem, quais são? Nós temos a Canon 6D, que é uma Canon full frame, depois vocês pesquisem aí. E nós temos a nossa primeira câmera, que a gente comprou investindo mesmo, que foi que nós ainda temos ela, que é a T5i. Que essa que tá gravando, essa gravando não, né? Essa é a 6D. Essa que a gente tá gravando é a 6D. E olha só, essa câmera que a gente tá gravando, que é a 6D, que é uma câmera já mais legal, ela foi comprada de segunda mão, tá? Exato. A gente não comprou ela à vista, porque ela à vista é bem carinha. Ela tá vendendo agora, o segundo modelo tá em torno de R$7.000, só o corpo, sem a lente. Então a gente comprou esse de R$3.000. E compramos R$4.000 já com uma lente. Ok, entendeu? Então é um investimento um pouquinho mais alto, mas que vale muito a pena. E assim, com essas máquinas, na verdade, a T5, que foi a primeira, a gente fez um dos primeiros clientes que a gente teve aqui na agência de vídeo institucional, fazer vídeo de endomarketing para dentro da empresa, uma empresa grande, contratou a gente foi lá com a nossa maquininha pequenininha fazer, e conseguiu fazer vídeos muito legais, muito bonitos, assim, tratamento de luz, tudo mais, para ficar bem top. Então, assim, você sabendo usar as funcionalidades de uma máquina, por mais que seja básica, você já consegue um bom resultado com ela, né? Normalmente se fala isso, independente do equipamento, seja computador, seja celular, seja... começa com o que tem. E assim, quem vai fazer o material ser bom, normalmente é quem está atrás do equipamento. Então, por mais dificultoso, o equipamento é para nos facilitar, ter um tempo hábil menor de você entregar aquele serviço, mas assim, quem vai fazer a qualidade do serviço é você. Se vocês quiserem que a gente explore mais essa questão técnica aqui no canal, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo mostrando o equipamento para vocês, de máquina, de iluminação, de repente até mais algumas especificações aqui de computadores, caso vocês queiram, tá bom? Caso vocês achem interessante. Exato. Então, câmera fotográfica, iluminação. A gente começou com... Eu vou mostrar depois uma foto. A gente começou com um abajur. Um abajurzinho aqui, simples. Tá aqui, o que tá fazendo o background aqui atrás. E tá até quebrado. Este carinha aqui, ó. Começava, se for nos primeiros vídeos do canal lá, era esse aqui que iluminava. Então a gente começou com esse abajur, depois a gente comprou uma ring light caseira, que foi feita com madeira, inclusive deixou a gente na mão. A gente comprou na OLX, assim, aquela redonda, eu vou botar uma foto dela aqui pra vocês verem. Isso. A gente comprou de quanto? R$150 na OLX? Acho que foi. E uma vez a gente foi fazer uma fotografia, como eu falei pra vocês, os clientes novos a gente oferece de cortesia aqui pra cidade, claro, os clientes da cidade, os de outra cidade não tem como fazer isso, mas a gente oferece uma sessão fotográfica de cortesia. Daí a gente foi lá, era uma advogada, né, a gente foi fazer uma foto no escritório dela, bonita e tudo mais, pra alimentar as redes sociais dela, ter um material bem legal. E a gente pegou essa ring light pesadona, iluminação, e botou assim, quebrou, porque era um cabo de vassoura, quebrou e caiu em cima. Literalmente era um cabo de vassoura. Quebrou e caiu em cima do notebook dela. E assim, foi um prejuízo, a gente teve que pagar o notebook, é claro, né, lógico, mas assim, enfim, problemas que acontecem, intempéries da vida. Mas assim, depois a gente investiu em uma tocha de estúdio, né, que é o que a gente está utilizando hoje.
Depois eu também tento deixar uma foto ou as especificações do equipamento também aqui na descrição. E essas iluminações aqui a gente comprou na OLX também em segunda mão. Foi realmente um achado. Foram 2 tochas que nós tivemos já com softbox, com sombrinha, com 2 sombrinhas. Então assim, foi o equipamento de iluminação completo que a gente precisa aqui para nossa agência, pra gente gravar os nossos vídeos. E aí quando a gente vai fazer algum vídeo com o cliente, então a gente já leva esse equipamento, leva essa câmera e já atende super bem. E com relação a microfone também, não sei se tu colocou aí, mas a gente usava fone do iPhone, a gente cortou a parte do fone, deixou só o microfone aqui e ia com a pessoa e grudava uma fitinha aqui e a pessoa gravava, o áudio ficava legal, assim, claro, não ficava top, da maravilha, mas deu pra atender. Então a gente foi fazer vídeo assim, na empresa grande, levando a nossa maquinazinha simples lá e o fonezinho remendado bem aqui pra servir grudado com fita adesiva. Fita adesiva pra servir de microfone. Gente, todo começo é assim, quem quer faz, quem não quer arranja desculpa, entendeu? Exatamente. E a gente foi lá. Depois a gente investiu no microfone, eu comprei um microfone no Mercado Livre, o microfone chegou aqui, não era original, era pirata, daí eu devolvi o microfone e depois eu fui comprar um outro agora que a gente nem tá usando muito pra falar a verdade, mas tá aqui caso precise, entendeu? Exatamente. E aí, além desses outros acessórios, eu costumo orientar a investir no seu conforto em relação ao trabalho. Então, poltrona, mesa de escritório, mousepad ergonômico, se você puder. Isso daí já é... O plus já, entendeu? Aqui já é luxar. Um mouse ergonômico se você for ficar muito tempo. Então, tudo que você puder fazer para que seja prazeroso estar no ambiente de trabalho, então vale a pena, exatamente. Então, só recapitulando aqui, o que a gente tem na agência de equipamentos hoje? A gente tem um MacBook, a gente nem falou desse MacBook. Um iMac. Esse iMac a gente comprou de segunda mão aqui, é a casa da segunda mão. A gente comprou esse iMac de um cara que trabalha com gráfica e tal, então ele tava vendendo um preço super acessível. Quanto foi? Foi R$3.000 na época. R$3.000, super acessível. Mas para um iMac tá ótimo o valor, tá? E assim, o nosso computador, o notebook que ele falou pra vocês, ele é muito melhor para fazer edição do que o iMac. Então o iMac eu uso para fazer tratamento de imagem, para fazer minhas postagens, para configurar e tal, porque a tela dele, a imagem dele é muito bonita. Então eu gosto de trabalhar. O pessoal fala, né, não sei se é verdade, que as cores do iMac são os mais próximos da realidade, da tela, assim, sabe? Então eu gosto muito de trabalhar com ele, e aí como ele trabalha mais nessa parte de edição de vídeo, arquivos mais pesados, ele usa o notebook. Aí eu tenho o iPhone, que é meu iPhone pessoal, mas que eu uso para trabalho aqui na agência. A gente tem as iluminações que a gente acabou de falar para vocês, e as 2 câmeras, então, e o microfone. Então é basicamente isso que a gente tem de equipamento. Isso. Uma última dica que eu queria dar é fiquem de olho nos usados, tá? Tem experiência, lógico, preste atenção em golpe de OLX, mas assim, o que eu faço? Quando eu quero comprar alguma coisa, todo dia eu dou uma olhada no OLX, até quando não tenho dinheiro. Se for uma questão de oportunidade, talvez valha a pena investir, entendeu? Então, por exemplo, quando nós compramos a iluminação, nós não estávamos pensando em iluminação. Não era prioridade. Não era prioridade, mas foi uma oportunidade porque foi R$500 o equipamento todo, inclusive já com mala, com tudo. Então a gente foi lá, eu consegui convencer a patroa. Tripé, iluminação, case, tudo. Exato. Tudo. Então assim, eu consegui convencer ela, mostrei a importância daquilo para o momento e a gente acabou comprando. Aqui na agência, gente, ele é o gastador, o investidor e eu sou a que segura, entendeu? É assim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que a gente falou aqui, se ficou complicado alguma coisa, é só comentar aqui embaixo que a gente vai responder com todo prazer, tá? A gente espera que com esse vídeo a gente possa te ajudar a esclarecer mais, assim, a sua mente com relação à parte técnica do trabalho de social media, né? Exato. E repetindo, para quem já é nosso aluno do nosso curso, fica tranquilo que eu vou fazer um módulo explicando tudo, desde as configurações. Sabe aquela parte que eu falei que você tem que conhecer o produto antes de comprar? Pronto, eu vou ser o seu coach. O seu coach de material que você deve comprar, tá? Então fique tranquilo que a gente vai fazer um módulo bem detalhado, bem legal. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui no vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e sua dúvida aí embaixo caso você tenha. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.